Estamos aqui no Divã Cultural, na companhia do renomado ilustrador, animador brasileiro, Rui de Oliveira. Rui de Oliveira, muito obrigado pelo seu depoimento aqui para o blog do Divã Cultural. E eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando para você como nasceu o seu interesse pela ilustração. Acho que, bom, primeiramente eu que agradeço o convite seu para participar do seu blog. Muito prazer. Bom, o meu interesse pela ilustração advém do próprio ato de ler. Eu me lembro quando eu era garoto, eu lia assim os livros, lia as revistas, que todo garoto lê, e sempre me interessava muito pelas imagens. E na verdade, alguns livros eu gostava mais das imagens do que propriamente dos livros. Gostava de ver as imagens. Eu me lembro assim de muitos livros que eu li quando era garoto, que o meu interesse e o meu devaneio maior era quando eu via e fruía as imagens. As imagens dialogavam com você. As imagens eram sempre assim o meu foco de interesse. Bom, o ato de desenhar também acompanha isso, porque você quando desenha, você fica sozinho consigo mesmo, né? Então, quando eu era garoto, eu sou nascido na Zona Norte, numa época que a Zona Norte era muito diferente de hoje em dia, né? Então eu gostava de ficar desenhando assim e fazendo histórias. E daí talvez tenha surgido, hoje em dia eu penso assim, o meu interesse em contar histórias por imagens. É algo que surgiu realmente na infância e que depois foi se consolidando na adolescência e mais tarde eu entrei para a faculdade, no caso da Belas Artes, e aí segui a minha carreira. E nesses livros, algum grande ilustrador marcou logo de cara, assim, influenciou o seu trabalho? Muitos. Por exemplo, eu gostava muito das edições maravilhosas, que eram umas revistas da Ebal, quando faziam contos brasileiros, livros brasileiros, e eles eram ilustrados pelo André Leblanc, em Aguada. Eu tinha um fascínio por esses trabalhos dele. Outro também, que eu também depois, ano mais tarde, vinha conhecer o André Leblanc. Outro também que eu tinha grande interesse quando eu era garoto e copiava os desenhos dele, foi o Jaime Cortez, que também, mais tarde, eu me tornei amigo e até fiz capas junto com ele, em livros que ele ilustrou, eu fiz a capa. Isso é muito bom, né? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer o nosso ídolo. Né? Nosso ídolo. Eu copiava muitos desenhos dele. Agora, o livro mais fundamental, assim, que esteve em minhas mãos quando eu era garoto, que tenha influenciado, aliás, são 2 livros, que tenha influenciado decisivamente a minha opção, foi o livro, primeiramente o livro O Brasil pela Imagem, do Álvaro Marins, o 7, né, pseudônimo de 7, que ele conta a história do Brasil toda por meio de imagens em bico de pena. Eu achava aquilo extraordinário, assim, sabe? Eu ficava imaginando as cenas que ele fazia, eu ficava assim imaginando, sabe? A outra também, o outro livro também que me influenciou muito foi as ilustrações do livro Cazuza, aqueles personagens a bico de pena, assim, estimulava hoje em dia eu sei que é o imaginário, né? Então sempre você tem que ter uma referência, você tem que ter assim alguém que te mostre alguma coisa. Você não descobre sozinho. Ao longo da vida eu tive outros Jaimes Cortez, eu tive outros André Leblanc,
que foram assim referências para mim. Né? Você precisa ter referências. Você sozinho você não consegue muita coisa. Você, para crescer, você tem que viver a experiência do outro, né? E que referências na pintura você teve assim no seu trabalho? São muitas. Na pintura, aquilo que mais me interessava, assim, quando eu era rapaz, quando eu era adolescente, eram os desenhos de Rafael, os desenhos de Michelangelo. Eu tinha um fascínio por aquilo, sabe? E até hoje tenho, né? Até hoje eu tenho. Até quando a gente estava conversando, você disse que o Rafael é o meio termo, né? Entre o Leonardo da Vinci. Porque o Leonardo, em certo sentido, ele é muito cerebral, né? E também trabalha praticamente em outras áreas, né? Não apenas na pintura. Mas no caso, e Michelangelo era muito atormentado, quer dizer, o caminho do meio realmente é Rafael. Ele é o equilíbrio entre essas duas torrentes, essas duas potências, esses dois rios que correm, que é Michelangelo e Leonardo. Eu acho que Rafael é o que mais interessa assim, para você estudar, porque ele é um equilíbrio. Então foram muitos artistas, seria difícil citar aqui. Eu estou apenas citando estes do Renascimento, porque foram de fundamental importância na minha formação. E até hoje são, viu? Não quer dizer que eles foram superados em minha preferência. Até hoje... Ainda coexistem ali no seu trabalho. Sim, até hoje eu estudo Michelangelo, eu estudo Leonardo, assim... Eles se renovam, eles cada vez se tornam melhores. Melhores, né? É que nem Carlos Gardel, cada vez sai cantando melhor. Melhor, né? Do que os argentinos, né? E você teve um período da sua vida que você teve como diretor de arte da TV Globo e você fez todo aquele projeto do Sítio do Capão Amarelo. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência riquíssima que eu tive. Eu estava recém-chegado ao Brasil e comecei a trabalhar na TV Globo, que eu não sabia nem onde ficava a Globo. Quando eu saí do Brasil, a grande televisão era Excelsior. Era Excelsior, né? E fui trabalhar em televisão sem ter nenhuma experiência, né? Eu aprendi trabalhando na televisão. E foi importante, né? Porque a televisão me deu não só a minha sobrevivência inicial, porque era importante, porque eu estava muitos anos fora. Eu estava muitos anos fora, então me ajudou bastante nesse sentido, mas também no sentido de me localizar profissionalmente. Né? Me localizar profissionalmente. Foi importante. Depois veio a TVE, que também... A fase da TVE, né? A TVE, que foi também significativa para mim. Enfim... Eu acho que essa passagem pela televisão me ajudou muito. E onde na TV Educativa você mencionou para mim ainda há pouco que teve mais liberdade, né, de imprimir. Sim, eu tinha lá na TV, atualmente TV Brasil, eu era o diretor de arte de toda a emissora. De toda a emissora, né? Então eu cuidava das vinhetas da emissora, das aberturas, dos intervalos, eu fazia os letterings e gravava as aberturas e vinhetas. E, enfim, eu tinha toda uma área grande para eu mostrar o meu trabalho. Foi um momento muito significativo na minha carreira ter trabalhado na TV Educativa. Depois, como tudo, eu fiquei muito cansado de trabalhar em televisão e eu saí em 83. Eu saí da televisão e logo a seguir eu fiz prova para a Escola de Belas Artes, passei e comecei a dar aula lá e também comecei a minha carreira como ilustrador. Basicamente, a minha carreira como ilustrador começa a partir dessa data, que foi 1983. Os livros que eu desenhei antes eram muito poucos. Sim.
E teve o seu prêmio pelo livro Cartas Lunares, que você não só ilustrou, como é o responsável pelo texto, né? É pelo texto. Eu recebi esse prêmio Da Academia Brasileira. Da Academia Brasileira de Letras, pelo texto que eu fiz. Esse livro foi agora reeditado pela Companhia das Letras, com uma nova história. Eu considero um dos trabalhos mais importantes que eu já tenha feito. Eu acho que a fase assim, que eu estou vivendo agora, que é uma fase mais autoral, eu tenho feito mais livros que são projetos pessoais, é na verdade uma consequência de muitos e muitos anos que eu passei ilustrando escritores. Quer dizer, eu não comecei a fazer uma chamada carreira solo do início. Sim. Eu passei muito tempo aprendendo o ofício, aprendendo a ilustrar ao outro, a saber entender o outro em termos de imagem, para eu poder chegar, hoje em dia, a fazer livros onde eu faço o projeto, faço o texto e faço as ilustrações. Perfeito. E o seu mais recente trabalho? O mais recente trabalho que foi lançado, foi agora esse que eu citei, que é Cartas Lunares, pela Companhia das Letras, e também A Bela Fera, que é um relançamento também. E no momento eu estou ilustrando um livro para a editora Cortez chamado A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. É a história da Bela Adormecida, só que a partir de um verso do Álvares de Azevedo. Que bacana. Esse é o trabalho que eu estou fazendo no momento e será lançado ano que vem. E se dedicando também a essa mostra maravilhosa aqui sobre seus 40 anos de carreira na Cidade das Artes. Cidade das Artes, fiquei muito feliz com essa homenagem que me fizeram aqui. Uma exposição muito bem montada, muito bem criteriosa, uma exposição cênica, né? Gostei muito. É uma exposição relativamente pequena, mas ela é bem representativa do meu trabalho. Acho que uma pessoa conseguiu realizar uma síntese muito significativa do seu trabalho. A pessoa que vier aqui, com certeza, vai sair com uma noção bem real daquilo que eu realizei. Perfeito. Muito obrigado, Rui de Oliveira, por esse depoimento aqui do Divã Cultural. E fica o convite a todos os internautas que estão sempre comparecendo ali no Divã Cultural, assistir essa belíssima exposição aqui na Cidade das Artes, a mostra sobre os 40 anos de carreira do nosso grande ilustrador, Rui de Oliveira. Muito obrigado, Rui. Obrigado a você prazer pela oportunidade. Muito obrigado.